Fala pessoal, voltamos com o Papo de Polícia, começando mais um episódio aqui e hoje com uma figura ilustre, sensacional, mas antes de apresentá-la, eu quero agradecer a todos vocês que têm se inscrito no nosso canal no YouTube, no Cantelmo Advogados, lá no YouTube, têm compartilhado, têm comentado, têm curtido os episódios anteriores do Papo de Polícia, um projeto que está assim ganhando uma repercussão magnífica e obviamente em razão de todos vocês que tem aderido a ele, que tem assistido e que tem participado também com perguntas, com os comentários, com as sugestões, com as críticas, com os elogios. Enfim, o nosso Papo de Polícia com muita operacionalidade, ganhando repercussão e amplitude no país inteiro. E para você que ainda não assistiu os episódios anteriores, vá lá no Cantelmo Advogados, no nosso canal no YouTube. E se não tiver condições, coloca no carro. Tá passeando, tá indo trabalhar, tá buscando o filho na escola. Coloca no Spotify. Nós estamos também lá no Spotify com o Papo de Polícia. Só jogar lá Papo de Polícia, já aparece lá Berlink Cantelmo e o Papo de Operacionalidade no seu carro, onde quer que esteja, sendo ouvido e difundido. E, obviamente, como fazemos aqui em todos, não podemos deixar de agradecer primeiramente a ele. Aquele que nos ressignifica, aquele que nos dá capacidade de resiliência, de recomeço, de, sobretudo, acordar todos os dias e poder louvar e bendizer o nome dele. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, podendo falar do Senhor, propagar o seu nome e agradecendo, sobretudo, por todas as bênçãos que são derramadas sobre nós, dia após dia, Pai. Se não fosse da tua vontade, nós não estaríamos aqui e não teríamos sequer a oportunidade de falar que suas bênçãos nos atingem e nós temos condições de propagá-las. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez louvando e bendizendo o seu nome. E como sempre fazemos aqui no nosso Papo de Polícia, além de agradecer a Deus, agradecer a todos que fizeram desse projeto ganhar a amplitude, o tamanho e a proporção que tem ganhado. E não posso deixar de agradecer o Marcelo Saf, meu irmão, meu brother, aos idealizadores desse projeto comigo, o Cabo Alan, o Cabo Alves, Emerson Alves, o Jefinho, a turma toda, enfim. Eu tive a ideia e os caras compraram, enfim, fizemos o primeiro e não vamos parar mais não. E muito obrigado, pessoal, por todo mundo que tem aderido ao Papo de Polícia. E vamos lá ao que interessa, porque o protagonista aqui não é o Cantelmo, o protagonista aqui é sempre o convidado, que tem muito mais história que o Cantelmo. Eu vou trazer gente aqui que tem muito mais história do que eu, infinitamente, 1000 anos, 1000 coisas, 1000 fitas, 1000 operacionalidades, 1000 casos. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos recebendo aqui, inaugurando o nosso ciclo de praças, né? Como eu disse nos episódios anteriores, fizemos um ciclo com oficiais, outro ciclo com praças, depois mais um ciclo com oficiais e agora inaugurando o nosso ciclo de praças, sobretudo femininas. Agora inauguramos a perspectiva do empoderamento feminino aqui no Papo de Polícia. Eu já tinha que ter feito isso lá atrás, vacilei, eu esqueci do princípio Ladies First, mas enfim, antes tarde do que nunca. Primeiro episódio do Papo de Polícia com praça, FEM. Seja bem-vinda, minha amiga, pessoa que eu guardo em alta conta, que eu tenho uma estima fora do comum, além de ser fã da história de operacionalidade, porque já tive a oportunidade de estar próximo, de trabalhar junto e conhecer profundamente a história dessa mulher de guerra, dessa mulher magnífica, dessa mulher inteligente. Sargento Sabrina, minha nobre amiga, vereadora de Lagoa Santa e com história de operacionalidade fora do comum. Seja bem-vinda. Obrigada, Cantelmo. Um prazer enorme estar com você aqui, né? Quando eu recebi o convite, não só pela nossa história de amizade, né? Mas eu sei pelo respeito e o carinho com que você sempre me tratou, né? É muito bom a gente poder rever os amigos e num convite que desceu não tinha nem como, né? Okay. Não tinha nem como. E obrigado pelas palavras, né? Que isso. Eu quem agradeço pela disponibilidade, por ter aceitado o meu convite e agradeço também, Sabrina, sabe pelo quê? Pelo que você representa para nós e para a tropa, sabe? A tropa vivenciou momentos difíceis até a entrada efetiva da mulher na Polícia Militar de Minas Gerais. E após a entrada da mulher na Polícia Militar de Minas Gerais, fato que também não foi fácil para todas vocês, nós tivemos também a vivência de uma perspectiva de redemocratização imensa na polícia e, sobretudo, com a participação das mulheres. Então, eu é quem agradeço por tudo que você representa para a instituição e para a sociedade como um todo. Não só na condição de praça, mas hoje também, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, na condição de representante dos munícipes de Lagoa Santa e como representante do Legislativo Municipal lá também, porque a gente tem aqui, e vou mostrar para vocês no segundo bloco aqui do programa, o que essa mulher tem feito de revolução na cidade de Lagoa Santa. Assim,
fez revolução enquanto sargento da PM, trabalhou pra caramba, prendeu desembolado, prendeu, e eu sou testemunha viva disso, porque ela era cana dura, desembolado. Enfim, agora traz todo o seu protagonismo, toda a sua disposição para uma vertente específica que acolhe muito a sociedade, acolhe bastante a sociedade. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Mas, Sabrina, como eu disse, eu não sou protagonista de nada aqui. O protagonista aqui é você. E eu tenho simples 3 perguntas a te fazer. De onde vem Sargento Sabrina? Onde está Sargento Sabrina? E para onde vai Sargento Sabrina? Tá contigo a palavra. Bom, bora lá, né? Da onde eu vim? Bom, eu nasci em Belo Horizonte. Sou filha de um coronel da polícia, né? Meu pai era oficial da Polícia Militar. Vim de uma família de militar, na realidade, né? Meu avô era tenente, meu pai, né, entrou como soldado, fez carreira, né? E foi para a reserva como coronel. E estudei no Colégio Tiradentes, tinha aquele sonho, né, de entrar. Quando eu vi a primeira turma, eu ainda era adolescente, quando eu vi a primeira turma de mulher, né, lá no Colégio Tiradentes, aí estava na biblioteca, era um chamamento para a primeira turma de policial feminino. Eu falei assim, nossa, eu quero ter mulher na polícia. E aquilo ali já deu aquele alento, sabe, de querer entrar, e sempre falando. E quando eu fiz 19 anos, eu tinha quebrado a perna, estava na escola ainda, estudando, e num jogo de vôlei eu quebrei a perna e fui pro HPM. Essa perna sua também, senhor? É só Deus. É a mesma? É a mesma. Porque gente, porque eu encontrei com a Sabrina 2 anos atrás, foi na campanha, na época da campanha, encontrei com a Sabrina 2 anos atrás e ela tava com a perna... eu tava voltando, né? Eu quebrei a perna numa ocorrência. Aí tinha quebrado, e aí eu tava lá no HPM com a minha mãe, e tinha hoje um grande amigo, até mandar um abraço para ele, não sei se ele vai estar vendo aí, Sargento Lemos, ele estava no Copom. Até, não sei se já foi para reserva, mas... Foi para reserva, não? Não sei, mas ele estava no Copom. Um abração pro Sargento Lemos. E aí, o Lemos estava... Na época, ele estava fazendo CFS. E ele tinha machucado também, tinha quebrado também, acho que a perna também. E aí, nós dois lá, esperando para poder engessar. E aí, a gente começou a conversar. E eu falei com ele, nossa, eu queria muito entrar para a polícia e tal. Aí ele falou assim, mas por que você não entra? Eu falei assim, sou baixinha e tal. Eu falei, não, mas mulher é 1,55, dá para você ainda e tal. Acho que era 1,56 nesse concurso. É 1,56. Você tinha quanto, né? Eu tinha 1,58. Quase. Se fosse hoje, não entrava mais. Aí eu peguei, virei e falei assim, ué, então, mas é difícil a prova? Eu falei, não, senhor, tem o pelotão 01 lá, vou mandar para você a prova, porque antigamente você podia levar a prova para casa, né? Vou pegar um caderninho da prova, você pega, estuda pelo caderninho, não muda muita coisa não, vai mudar as questões, mas geralmente é sempre a mesma lógica e tal. Eu falei, tá, esqueci daquilo, fui embora, mas deixei meu telefone com ele, né? Na época nem era telefone celular, que não existia, era aquele telefone fixo, né? Deixei com ele. Te lembrar uma coisa, se você não quiser falar a época que isso aconteceu, para resguardar a idade, para ficar à vontade. Não tem problema nenhum, não. Né? Não, eu fui... Mesmo porque você é muito jovem. Não, mais ou menos, né? Isso foi em 1993. Olha só, então você é braça de... Eu sou de 93, dezembro de 93, Aí ele pegou, virou e falou assim, e vai abrir um concurso agora e tal. Eu falei, pra esquecer. Quando eu penso que não, ele me liga e fala assim, me passa seu endereço que eu vou levar o caderninho pra você. Eu falei, você lembrou, cara? Você lembrei. E aí ele levou o caderninho de prova e eu peguei aquele caderninho, estudei. Tinha uma amiga minha que era professora de matemática, ela pegou principalmente matemática. Português eu sempre fui boa, então não tinha problema. E era aquela prova mais matemática, português, história e geografia, né? Sim, não é como é hoje, que tem direito e tal. A minha também bem, foi assim. Minha foi conhecimentos gerais. Isso. Não tinha, aliás, tinha só direitos humanos. Aí a minha nem isso, a minha era só basicão mesmo. Aí peguei, estudei e falei assim, vou lá fazer a prova. Fui fazer a prova, meu pai foi comigo até na porta, me desejou sorte e tal, fiz inscrição. Ele nunca, por ser oficial assim, ele nunca... Não, ele falava comigo que, olha, eu vou te ajudar e tudo, mas eu quero que você seja oficial. Eu falei assim, tá bom, pai, pode deixar. Eu vou entrar como soldado, mas vou ser oficial. E aí eu peguei e fui fazer a prova. E quando veio o resultado, quando eu
quando eu olhei, na época era 50 questões. Na prova escrita eu tinha acertado 42. E na prova, na redação, que também valia 50, acho que eu tinha tirado 40. Não, acho que eu tinha tirado 46, eu acho, mais Foi ou bem menos. demais da conta. 46. Bem. Então, assim, e só tinha 20 vagas para mulher e tinha 12 de outro concurso excedente já preenchendo essa vaga. Então, para mulher só tinha 8. Então, no lugar de homem, e no geral, entre homem e mulher, eu fiquei em 8º lugar e feminino eu fiquei em 4º. Nossa, aí eu fui fazer a prova. E aí veio aquelas questões, né, que tinha aquela sabatina, né, que tinha a sabatina com os oficiais. Aí eu entrei para uma sala, 5 oficiais, assim. E eu esqueci de falar que eu já era mãe. Eu tinha uma menina, minha filha hoje, ela tá com 30 anos, né? Pô, que legal. Eu já tinha ela. E aí, e naquela época, se você tivesse família e tudo, você tinha que ter um curso da datilografia. Eu tinha datilografia, ainda tinha isso. Você tinha que ter um curso específico para você entrar. Você tinha que ter alguma função. Você tinha que ter uma função. Se você fosse casado, se você só entrava se tivesse tava no edital isso. Se fosse casado e não soubesse fazer nada... Não entrava. Não entrava. Não tinha, porque lá tava no edital específico que você tinha que fazer. E eu tinha datilografia. Tinha que ter um ofício, alguma coisa, um curso, alguma coisa. Alguma coisa. E aí eu fui para aquela sabatina com os oficiais. E na hora que eu tô lá, eles me perguntaram. E eles fizeram tudo, fizeram tanto. E na época era o coronel, Capitão Cantarino, Coronel Cantarino, sim. que estava lá. Ele que estava no comando lá. E aí ele me levou lá para dentro. Ele era o comandante do 2º CA. E aí ele me levou lá para dentro, lá, me fez as perguntas. Então, na hora que eu estava saindo, eu cheguei para ele e falei, capitão, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Ninguém me perguntou, não, mas eu tenho uma filha. Eu falei assim, é? Eu falei assim, então eu vou voltar lá para dentro. Eu falei assim, não vou passar. Já era, perdi. Né? Perdi. Aí voltei lá para dentro, aí ele falou assim, mas você não falou nada? Eu falei assim, mas ninguém me perguntou, ué. Aí eu falei com o capitão, porque eu não tenho motivo de esconder nem nada, eu não tenho por que esconder minha filha, né? E tal, mas eu tenho uma filha e tal. Aí ele falou assim, não. Aí eu vi, eu falei assim, aí saí, falei com o pai, falei assim, pai, acho que vai dar ruim, porque... Meu pai falou, fica tranquila, porque isso não é motivo de te eliminar. Se você tivesse escondido, se tivesse descoberto depois, como teve uma menina da minha turma que não falou, e durante o curso eles descobriram e como ela não tinha nenhum curso da datilografia, não tinha nada, foi desligada do curso. É a mesma coisa que acontece hoje quando o cara deixa de colocar alguma coisa no FIC, no formulário de ingresso na corporação. Todo mundo me pergunta, Cantel, fala a verdade. É verdade. Fala a verdade, não omite. Se omitir, você vai ser omitido a pai, vai ser demitido e dependendo da omissão, a justiça não vai modular, não vai interpretar que houve um descuido da sua parte, vai interpretar como má fé. Então, fala. É melhor, né? E aí quando veio o resultado, veio o exame físico, né? Aí eu fui chamada, psicotécnica, exame físico, fui passando. E na hora que eu vi lá, eu já estava lá, né? Recruta. Cabelo, né? E na época, meu cabelo, tem até uma parte engraçada disso, meu cabelo grandão. Isso lá no Cefap? No Cefap. Lá na Doutor Gordiano mesmo. Doutor Gordiano. Ela era o Cefap. Eu entrei com aquele cabelão, né? Meu cabelo batia lá nas costas, bem grande mesmo. Aí entrei pro curso, aí era aquele famoso bodins que a gente falava, né? Calça jeans e blusa branca. E fiquei lá no curso, fazendo o curso. Aí quando foi um dia, quando passou pra farda, primeira vez que passou pra farda, aí a gente estava ralando lá no pátio, Ordem Unida e tal, e mandou a gente tomar banho. E deu 5 minutos para estar na sala de aula. Aí eu falei assim, não, beleza, 5 minutos para estar na sala de aula. Aí entra aquele tanto de mulher correndo, né? 20 mulheres correndo, 3 chuveiros, 5 minutos para estar na sala de aula. Aí tomando banho, correndo e tal. Aí me enrolei na hora de fazer o bendito coque, que não tinha costume, né? Com aquele cabelão. Aí cheguei atrasada, primeira detenção. Já tomou a cadeia? No primeiro dia de farda. Aí, detenção. Aí eu virei e falei assim, caramba, eu fiquei... E, tipo assim, né? É engraçado isso, né, Cantel? Porque você dorme no quartel, às vezes. Você escolhe dormir no quartel. Mas se falasse que você estava detido, cara... É um sofrimento danado. Sofrimento, nossa, parecia... Não, a gente vibra tanto que é capaz até de morar no quartel. Mas na hora que fala que é cadeia... Você fala assim, meu Deus do céu, me deu aquela vontade de ir embora e não poder. Eu falei assim, aí beleza. No outro dia, de noite, eu fiquei um dia... Foi aquele negócio de passo para direita, para esquerda, né? Aí dormi lá e tal, fiquei lá. No outro dia que eu fui embora, eu já saí de lá, desci.
Aí eu morava no Alípio de Melo, que é pertinho ali. Sim. Desci. Aí na Bíblia Machado tinha um cabeleireiro, que era o meu cabeleireiro. Eu passei nele antes de entrar pra casa e falei assim, corta surfista. Nossa senhora. Esse cabelão bonito de jeito. Corta surfista. Eu falei assim, você tá ficando doida? Eu falei assim, corta surfista. Eu nunca mais fico presa por causa de cabelo, não. Nossa senhora. No outro dia, quando eu cheguei lá na sala, o povo, É doida mesmo. É doida mesmo. É doida. Aí no outro dia que eu cheguei na sala de aula, o povo, que isso? O que você fez com seu cabelo? Eu falei assim, gente, eu não vou ficar presa por conta de cabelo. Dava 5 minutos, mas ficou 3 minutos, eu tava dentro da sala de aula. Meteu a gilete. Nunca mais tomou uma cadeiada. O cabelo, não. Aí sabe, só você viu. E aí foi, né? E aí, de lá, depois saí, formei, né? Formou foi pra onde, Sabrina? Quando eu formei, eu fui para o Estado Maior, eu fui para P5, trabalhar como Relações Públicas. Pô, maravilha. Agora o seu estágio no curso, estágio operacional, você passou por qual unidade? Aí eu fiz no 22. Boa metade unidade. da minha turma foi pro 5º, metade da minha turma foi pro 22. Ótima unidade. É. Todas as duas, mas o 22 eu gosto muito. E aí, lá eu falo que lá, essa questão minha de gostar realmente de polícia, né, de ficar mais, ser mais ativa e tudo, foi devido a essa questão desse estágio no 22, que me deu um norte maior, assim, me mostrou o que me fez sentir que eu gostava de ser polícia, né? Porque lá a operacionalidade lá alta. A gente foi para 125 ainda. Nossa, mas Morro das Pedras. Entendeu? Aí vibrou. Ali, nossa senhora, ali que eu falo que eu aprendi a ser polícia foi ali. Incursionou, abordei, deu geral. Aí, nesse meio tempo, depois do estágio, eu fiquei no almoxarifado do Cefap e veio o convite para eu ir para... Eu sempre fui assim, né? Falei muito, conversei muito. Expansiva, comunicativa. Isso é muito bom. E aí, tava precisando de um pessoal para ficar lá no Estado Maior. E eles perguntaram se eu tinha interesse de ir lá, né? Fazer entrevista para ver se eu queria ficar e tal. Eu fui fazer uma entrevista mesmo. Era, na época, o coronel Walter Lucas, que foi embora, né? Por causa da Covid aí. Infelizmente, nós perdemos um grande, né? Foi um grande comandante. Um abração para a família do coronel Walter Lucas. Uma perda lastimável. Né? Nossa, não tem nem... Aquilo foi um pai para mim, tá? E aí eu fui para lá e fiquei lá 2 anos e pouco com o coronel Walter Lucas. Quando ele saiu de lá, que foi o coronel Berbert Diniz que... Rômulo Berbert Diniz. Isso. Coronel Rômulo Berbert. Um abraço também. Um abração pro senhor, meu comandante. Ó, se inscreva no canal aí, assiste o Papo de Polícia, nós estamos falando do senhor. Vou te mandar lá no Facebook. A gente se fala pelo Facebook às vezes, vou mandar pro senhor aí. E aí o coronel Rômulo assumiu. E aí eu saí de lá, tive uma rápida passagem no 18º. Contagem. E fui para Lagoa Santa, né? Onde eu fiquei por mais de 20 anos. Lagoa Santa era pelotão de alguma companhia independente? Porque eu lembro que não tinha... Lá era pelotão na época da Sexta CIA Índia. Você lembra da Sexta CIA Índia? Lembro. Quando eu fui para lá era a Sexta CIA Índia. Era um pelotão mesmo. Depois veio a ser uma companhia... Depois foi para o 36º, né? 36, Aí ficou um 81. Isso, né? um 81 CIA. 81 CIA. Foi bastante tempo que eu fiquei lá. E aí, quando eu fui para lá, aí eu estava acostumada com trabalhar na administração. E foi um aprendizado, né? A P5 eu falo que foi uma experiência muito boa, né? Porque você trabalhava quando eu estava na PM5, né? Lá... O Coronel Aquino, nossa, o Coronel Aquino era... Gente boa. Nossa. Gente boa demais. Ai, meu Deus, ele não vai brigar comigo se eu esquecer o nome dele. Capitão que está hoje lá na associação. Pantoja. O Capitão Pantoja. Pantoja era sargento. Pantoja, um abração. Cara, gente finíssima Capitão demais. Pantoja. Eu, Capitão Pantoja, na festa da... RPM lá de Curvelo, quando o Coronel Romualdo era o comandante lá, nossa senhora, a gente dançou demais até 4 horas da manhã. Sargento Sérgio, tinha uma turma muito boa. E era loucura, né? O Coronel Aquino, então, gente, pelo amor de Deus, eu nunca vi uma pessoa... Sérgio, você tá falando Sérgio Bafafá? Isso. Nossa, ô Bafafá, um abraço. E o Sérgio, na época, tava no Copom, quando eu tava lá em Betim. Cantei, que o sargento... Uma voz impostada, né? O Sérgio Bafafá. Então, assim, foi muito bom. Foi muito bom, assim. O período foi um aprendizado muito grande. Ali a gente era uma família. Era uma parte diferenciada da polícia, né? Porque você vinha... Olha pra você ver, eu saí de um batalhão escola,
onde você era extremamente cobrado, mesmo quem trabalhava na administração. Era uma cobrança assim, ferrenha, né, em termos de militarismo. E aí eu fui lá para o Estado Maior. Eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei lá, eu fazia continência até para minha sombra, né? Porque é tanta estrela, né? Pra lá e pra cá. Fazia até continência até para minha sombra, toda hora. Aí aí chegou um sargento do Copom, que o prédio do Copom era lá, né? Isso. Na Rua Bahia, lá. Aí o sargento chegou para mim e falou assim, ô Fem, deixa eu falar uma coisa com você, minha filha. Seu braço não doeu, não? Aqui, você não sei de onde que você veio, não, mas basta você fazer uma pra mim por dia, minha querida. Se você, toda vez que você for fazer uma continência, você vai morrer aqui dentro. Tendinite, lé. Ué, só major, capitão, coronel, tenente-coronel. Você vai morrer aqui, minha filha. Agora é engraçado, né? Saber como é que a polícia cresceu demais também. E tudo, obviamente, precisa evoluir. O Copom já não tá lá mais, né? O Copom agora tá lá na cidade administrativa. Isso. E não ia comportar, né? Permanecer ali por muito tempo. Não tinha jeito. Imagina manter o Estado Maior ali. Não tinha cabimento, não. Não tem condição nenhuma. E aí eu sei que... Aí eu fui pra lá e fiquei lá muito bem lá. E depois, quando eu saí de lá, essa rápida passagem no 18º, foi questão de meses. E aí depois eu fui lá pra Lagoa Santa. E por que Lagoa Santa? Você escolheu? Você pediu? A minha mãe morava em São José de Almeida, né? Tá. Era pertinho ali da minha família e tal. Aí eu fui pra lá. E quando eu cheguei lá, eu lembro que eu fui trabalhar na rua, né? E aí eu vim dessa questão porque, na realidade, o que acontece? Aí eu já relaxei totalmente, né? Porque Estado Maior você já virou outra polícia, né? O que eu vim de extrema, né, extrema disciplina lá da escola. Põe um pano liso. Aí eu fui pra lá, já virei outra Sabrina, né? Em termos de questão de coisa. Eu lembro que quando eu fui apresentar lá no 36º, na hora de dar meia volta, eu tava esquecendo pra que lado que eu virava, cara. Falei assim, meu Deus do céu. Aí o capitão riu e falou assim, pode ir, minha filha. É isso que eu queria te perguntar. Capitão Henrique. Porque, assim, eu não conheço essa parte da sua história da P5, que é a farda fina. Eu não conheço a sua história com coturno sujo, chegando lá toda suada e tal, toda avacalhada. E como é que você despertou esse lance dessa vibração toda? Assim? Eu falo assim, que grande parte, quando eu trabalhei, eu sempre gostei do operacional. Tanto é, se eu te contar, o coronel Lucas falava assim, Sabrina, você me dá trabalho demais. Por quê? Eu tava na rua, pano fino, eu abordava os outros, eu prendia. Eu tenho um elogio de eu participar de ocorrência, eu indo de casa para o serviço, entendeu? E eu sempre foi assim, o coronel falou assim, Sabrina, você que me dá mais trabalho aqui, porque volta e meia você está envolvida num negócio que é do lado operacional, que tem nada a ver com isso aqui. Mas eu sempre gostei. E quando eu cheguei lá, que eu fui para a rua, aí chegava lá, primeiro, policial feminina, né? Infelizmente, sempre foi aquilo, né? A gente escutou muito que era dinheiro jogado fora do Estado. Infelizmente, os próprios colegas da gente de farda falavam isso da gente. Infelizmente. Né? E a policial feminina, para trabalhar, eu falo com você, para sentar numa viatura, você tinha que trabalhar 10 vezes mais do que um homem, entendeu? Às vezes você era muito melhor de serviço, mas por você ser perfeito, seu lugar era no policiamento a pé. Nossa Senhora. Não, você não tinha lugar de sentar numa viatura e de trabalhar numa viatura e assim foi comigo. Como é que pode, né? Sabrina, eu trabalhei com tanta fém boa de serviço. Mas tem muitas. Vou aproveitar para mandar um abraço aqui, ó. Sargento Luana. Sargento Luana de Betim. Sargento Ariane. Ariane, beijão pra você, minha querida. Um beijo no seu coração. Nossa Senhora, trabalhamos junto muito tempo. Ariane é ótima. Ariane é gente boa demais, né? Vanessa. Trabalhei com fém bacana demais. Nossa Senhora. E eu não tenho nada a ponderar, porque eu acho que, inclusive, eu vou fazer uma colocação aqui, o povo vai me bater, mas não importa, não. Tem fém que tem muito mais colhão do que pé macho aí na rua aí, que, com todo o respeito, mas tem fém que trabalha muito mais operacionalidade do que embusteiro aí. Não, Sargento Andréia, você lembra da Andréia, do 36? Nossa Senhora. Andréia, Viviane lá, Viviane que estava no 13, terminou no 35. Não, são referências. E aí, o que acontece? Inclusive, André, né, se for assistir, um beijo. A Viviane também, a gente se viu poucas vezes, mas eu sempre admirei muito o trabalho dela. E aí, quando eu cheguei lá, eles me colocaram no PA, né? Onde é? Aquela Praça Doutor Lunge, eu sabia a metragem dela de corte, tanto rodar nela ali.
Mas não foi de todo ruim, porque isso me deu uma proximidade muito grande com o comércio local, com a comunidade, né? Porque, na realidade, você tem um contato muito maior da comunidade. Talvez o posicionamento que eu me encontro hoje, até como vereadora da cidade, seja por esse período que eu trabalhei no PA e tal, que você tinha, né? Um convívio maior. Mas aí, mas só que eu ficava assim, pô, por que ele tá lá na viatura e eu vou olhar minha escala todo dia, né? Aí eu cheguei no Capitão Henrique na época, eu falei assim, capitão, queria trabalhar de viatura também e tal. Aí me colocava de terceira pessoa, né, na viatura. Entendi. Agora são com 3. Com 3. Só que aí eu fui conquistando meu espaço, né? Eu fui trabalhando e nas abordagens, assim, eu sempre chegava muito junto, não tinha medo. Se tivesse que rolar no chão, a gente rolava, se tivesse que prender. E aí eu comecei a comandar a viatura como soldado. Né? Com soldado, aí eu já passei, né? Fiquei como patrulheira um tempo. Já não era mais a terceira pessoa, né? Que estava ali só para enfeitar. Aí passei a ser patrulheira. De patrulheira já comecei a comandar. E aí fui cabo, continuei comandando, sargento comandando. E sempre assim. E aí eu comecei a ter o respeito realmente da tropa, né? Porque uma coisa é você tá... Tanto é que durante o período que eu estava já 36º Batalhão, quando a Coronel Cláudia era comandante lá da unidade, da região, na realidade. Sim, quando ela foi comandante do batalhão e depois Isso. da região. Isso. Quando ela foi comandante, um abraço para a Coronel Cláudia também. Quando ela foi comandante da região, ela fazia uma coisa lá que ela colocava em destaque os melhores comandantes de guarnição dos batalhões. Tinha né? uma premiação. Tinha uma premiação para o melhor de todos. Isso. Eu fui 3 anos a melhor comandante da terceira região, entendeu? Nossa, sensacional. 3 anos eu ganhei a premiação como 2012, 2013, 2014, não foi? Isso, foi isso mesmo. 2012, 2000, eu fui 3 vezes, você estava lá. Eu tava lá até 2011, eu fiquei 2011 em Vespasiano. Aí em outubro eu fui transferido, setembro ou outubro de 2011 eu fui transferido para Sabará, permaneci na terceira RPM. Até ir agregado para Aspra depois, como diretor jurídico. Aí você lembra que aí eu fui 3 anos seguidos. Eu lembro que você recebeu lá no teatro. Isso, no no teatro. De Sabará. Teve a chamada foi no teatro da RPM. O Coronel Anselmo estava comandando a CIAMESP na época. Agora a PE, né? Manda um abraço. Anselmo, um abração, viu, meu irmão? Coronel Anselmo também é um grande amigo também. Cara, nossa senhora. Uma admiração profunda por ele. Eu sou suspeito de falar que eu sou doido demais com ele. Ele queria me levar lá pra PE, lá na época MESP, aí eu fiquei rateando, falei assim, não, senhor. Nossa, podia Deixa quietinho aqui. Mas acabou que eu terminei minha carreira na PE, lá, né? Era o Marconi, o comando do Marconi? Era o Coronel Marconi. Quando eu saí de lá, era o Tenente Coronel Saldanha. Tenente Coronel, que tá no 2º BPE hoje. Isso, que também... Nossa, um comandante que eu admiro demais, tenho um carinho extremo por ele. Fino demais. Nossa, nós tivemos agora 15 dias atrás juntos, recebendo aí uma comenda. Ele recebeu a comenda do colar Duque de Caxias, da Ordem dos Cavaleiros da Comandante Mineiro. Eu recebi o colar Dom Pedro II. Uhum. Aí ele, do Coronel Câmara, a turma toda tava lá e eu tava recebendo a Dom Pedro II. Cara, gente boa demais. Então, assim, na realidade, é uma pena que, como eu te falei, né? Para eu ter o lugar na viatura, eu tinha que trabalhar 10 vezes mais. Mas eu era aquela perfém que chegava, assim. E outra coisa, né? Meu marido sempre brinca com isso. Meu marido também é militar, né? Ele sempre brinca e fala assim... Manda um abraço pra ele, manda um beijo pra ele. Né? O Tenente Lázaro hoje, né? Um abraço, viu, amor? ele sempre fala. E eu acho engraçado, sabe por quê? Quando ele fala de mim, eu sinto um orgulho quando ele fala, sabe? Na questão da personalidade, das coisas. Agora, ele sempre falou isso. Isso é importante orgulho. você frisar. Você falou uma coisa aqui importantíssima aí, sobretudo com relação a essa questão do Lázaro, que eu conheci também lá, trabalhando. Um abração, viu, comandante? Minha continência pro senhor aí. Parabéns pela linda família e pela esposa que o senhor tem. Graças a Deus. É o seguinte, trabalhar 10 vezes mais. Você falou isso aí. Uhum. Olha só como que isso é forte. Esse trabalhar 10 vezes mais. O que seria isso para você? É mostrar todos os dias, né, que ser você, mulher... que você tem a capacidade para você estar naquele lugar que você está ocupando. Infelizmente. Infelizmente. E hoje ainda é assim. Infelizmente. Hoje ainda é assim. Infelizmente. A policial feminina, ela é cobrada na questão, principalmente da questão operacional, embora hoje a gente... Naquela época você não via perfil de viatura, eram pouquíssimas. Dificílimo. Dificílimos. Não tinha.
Eu lembro que em Lagoa Santa, as outras duas que tinham, que era agora Capitão Patrícia, que também já foi para a reserva, uma amiga, Patrícia, um beijo para você. E a Samanta. Ah, é a Samanta, lembro da as Samanta. duas trabalhavam de PA. E eu trabalhava de viatura, mas assim, porque eu tinha que chegar, cara, eu tinha que chegar assim. E aí vinha aquela coisa dos próprios colegas. Ah, ela é sapatão. Entendeu? Ela é não sei o quê, entendeu? Então, assim, né? Já vi isso demais. Não, isso é Maria Homem. Exatamente, entendeu? E uma coisa que não tem nada a ver, entendeu? Nossa, não tinha nada a ver. Eu era eu, mas só que eu falava o seguinte: se eu quisesse trabalhar de secretária, eu não tinha entrado para a polícia. Sim, é verdade. Entendeu? É verdade. Eu entrei para a polícia para ser polícia, né? E aí, nessa questão também, eu procurei, e aí como eu te falei, eu fui tendo respeito. Até o meu marido mesmo, eu vejo quando ele fala de mim, ele fala com orgulho, nossa, Sabrina, os bandidos aqui tinham mais medo delas, tinha mais medo dela aqui do que muito pé macho aqui. Os vagabundos corriam mais da Sabrina do que dos caras das viaturas. Entendeu? Mas porque a gente tinha um respeito que foi adquirido com o tempo e com mostrando trabalho, né? Eu não tinha medo se tivesse que rolar no chão, eu não tinha medo se tivesse que pular o muro. Eu trabalhava tinha um patrulheiro meu, que eu gostava muito dele, só que ele não dava conta Era excelente. O BO que ele fazia, o Sargento Lopes, eu vou falar com ele porque ele mora no meu coração, foi meu patrulheiro 3 anos. Na época, eu era cabo e o Lopes era cabo também. Só que aí... O Lopes, ele não tinha carteira de motorista. Então, eu comandava, eu era mais antiga. E dirigia. Né? Tá vendo? Você aí, irmão, que tá reclamando aí, ó. Você comandante de viatura e tudo mais. Comandava e dirigia ainda. Comandava e dirigia. Mas o Lopes era aquele cara que ele descia, ele pegava todos os dados, anotava. Proativo. Enquanto eu estava lá eu estava fazendo geralmente o histórico da ocorrência, eu gostava de fazer e ele fazia tudo, assim, me entregava, não esquecia de um detalhe, sabe? Assim, o cara 100%. Só que o Lopes tinha uma questão também, o Lopes era mais cheinho, né? E aí chegava num lugar que tinha que pular muro, cara, eu falava assim, Lopes, dá o pezinho. Aí ele dava o pezinho, tu pulava o muro, entendeu? Aí se dava para abrir o portão lá de dentro, eu abria, ele entrava e tal. Então, assim... Sempre eu pegava mais assim, tinha que pular uma cerca, tinha que pular um portão. Era você. Era eu que tinha que ir também. E o bichão não corria atrás de dar uma emagrecida, não? Vou lá, meu irmão. Mas o Lopes, ele era... Mas assim, um completa o outro na guarnição. Tá. E assim, a gente já conhecia, a gente já sabia, sabe? Assim, a gente já olhava um pro outro também, já tinha... A maioria, né? Porque eu sempre, como eu trabalhava bem, eu tinha o privilégio, que não é todo mundo que consegue, de pedir os patrulheiros que eu gostaria que trabalhasse comigo. Então, eu sempre trabalhei. Eu tive hoje o 2º Sargento Castro, que está lá na 8ª Companhia. O Castro foi um dos meus melhores. O Castro, a gente tinha uma afinidade muito grande. Uma sintonia assim. de trabalho. Sintonia, cara, a gente não precisava falar um com o outro também, sabe? Assim, isso é legal. E o Castro tinha uma coisa, né? Às vezes ele só me chamava de Sabrina, não chamava de Cabo. Sabrina e dentro de nós dois lá dentro, porque lá a vida um do outro depende do outro, né? Exatamente. Ali, essa questão de hierarquia, quando você está dentro de uma viatura, você ficar cobrando uma coisa dessa, o militar, que é comandante de viatura e faz isso, meu amigo, pelo amor de Deus. Sensacional, Samir. Sensacional você falar um negócio desse? Sensacional. Isso é maravilhoso. Sabe? Porque ali você não pode olhar a questão de hierarquia, cara. Eu sou comandante, eu sei mais. Não, ali, cara, quando você entra numa troca de tiro, né? Quem trabalhou realmente no operacional, que trabalhou realmente, igual eu trabalhei, né? Sempre combatendo realmente o crime, né? Então, você sabe que ali, quando você entra pra dentro daquela viatura ali, é só a vida, é a vida um do outro ali. Se você for ficar cobrando hierarquia, continência, sim senhor, não senhor, cara, na hora que você... Como é que o cara... Você precisa daquele cara ali, ele tem que ser seu irmão ali naquele momento. Verdade, né? Verdade. Então, e isso não é relativizar princípio de hierarquia e disciplina, não. Isso é, na verdade, criar um ambiente de tratamento humanizado, fraterno e amistoso. Exatamente. Isso não é incitar a insubordinação, isso não é querer ser rebelde, querer ser... Não, você está certíssimo. E eu, assim... Primeira vez que eu trabalhei numa viatura, eu sentei para trabalhar com um cabo e ele me cobrou. Eu dirigindo, eu trabalhei um tempo no PA, fui dirigir. Aí eu cheguei, eu já tinha mais ou menos uma postura mais beligerante mesmo. Aí, ô irmão, beleza? Aí ele me olhou assim e não falou nada não. Saímos pro turno.
Aí dei uma patrulhada, vão abordar, o cara já não queria abordar. Uhum. Aí cara, e é isso? Como é que é esse tiro de trabalho e tal? Primeiro de tudo é o seguinte, eu sou cabo, você é soldado. Acabou. Falei, então beleza. Então bacana, irmão. Tranquilo. Não durou 3 serviços. Aí eu já fui lá, voltei pro PA. Falei, não quero trabalhar com esse cara, não. Aí eu que não quis. Falei, prefiro ficar no PA, trabalhar viatura pro cara. E eu vou falar a verdade com você, acho que todo mundo que foi meu patrulheiro, ele sabe o respeito que eu sempre tive. Porque eu sempre soube valorizar essa questão mesmo, sabe? De saber que ali a vida do um depende do outro, entendeu? E que o cara não tem que... ele tem que gostar de mim realmente, entendeu? E querer o meu bem ali, assim como eu quero dele, entendeu? Sim. Isso é importante numa guarnição, né? Essa união. Quando a guarnição não tem isso, cara, não funciona. Não dá certo. Não funciona. Eu te falo que não E nem tem. produz. Não produz. Nem produz. Então, assim, todos os meus patrulheiros, né, eles têm um carinho comigo. O Cássio, por exemplo, depois eu fui madrinha de casamento dele, sabe? Assim, uma pessoa que eu tenho uma extrema amizade. Eu tenho o Delvani, que está aqui com a gente hoje, né? Que hoje... Ô, gente, pra quem não sabe, tá aqui, tá escondido nas câmeras aqui, mas, Sargento Delvani tá aqui, é o canga da Sargento Sabrina. Tá aqui fazendo a escolta aqui, seja bem-vindo, muito obrigado, viu, meu irmão? O Delvani foi meu patrulheiro também, né? Né? 3 anos, o Delvani foi meu patrulheiro também, e aí o Delvani, quando eu vim pra política, eu falei com ele, agora, ele foi pra reserva primeiro que eu, né? Aí eu falei com ele, Del, agora você vem ser meu patrulheiro do lado de cá. Top demais. E aí o Delvani tá comigo. Mas, assim, eu sempre tive essa relação de respeito. Tanto é que o Delvani está comigo até hoje, né? Pelo carinho que a gente tinha na viatura, pelo respeito, sabe? E essas questões que a gente leva a sério. Então, a gente tem um respeito, não só na rua, como eu tinha, né? Que a gente falou aqui, que a bandidagem me respeitava, porque eu sabia me posicionar enquanto militar na rua, né? Eles sabiam que não ia ter refresco. Sabia que apesar que eu era mulher, se tivesse que rolar na mão, a gente ia rolar. Sabia que se eu precisasse puxar o gatilho, eu ia puxar. Essa parte que eu gosto. Entendeu? Sabia que ia... Pega uma aguinha aí, Sabrina, pra você. Obrigada. Essa parte que eu gosto. Falou que ia sair na mão e dar tiro. Eu tô brincando, viu? Mas falou assim, se precisasse... Porque, na realidade, o que acontece? Muitas vezes... Não é pra cortar não, viu, Tiago? Pode deixar rolar aqui. Todo mundo sabe que eu gosto mesmo. O que acontece? Na realidade, as pessoas, o bandido que eu tratava era o seguinte, me respeita que eu te respeito. Agora, se você partir pra cima de mim, meu amigo. Normal, entendeu? Entre sua vida e a minha, meu amigo, né? Ô, turma, isso aqui não é falácia não, viu? Eu já fui de ver. Não é falácia não, às vezes sim e tal, essa tranquilidade aqui, rapaz do céu, hein, Delvani? Nossa Senhora! Entendeu? Era assim, né? Você quer ser tratado, né? A gente trata o cliente como ele quer. Você quer ser tratado com respeito, você respeita. Isso. Mão na cabeça, vira de costa, né? Vai algemar tranquilo, vai entrar na viatura tranquilo. Agora não quer, não? Agora, Sabrina, uma história que te marcou e que possa ser contada na operacionalidade, que possa ser contada, porque a gente sabe, o que acontece na viatura fica na viatura. Isso é premissa básica, basilar. Mas se tiver alguma coisa que você possa contar, assim, pra galera, assim, um trem que te marcou, um trem que foi doideira, assim, cara, de loucura, de vibração mesmo, e troca de tiro, ou pancadaria, prioridade... vou contar, por exemplo, uma que assim, não foi nem tanto. Tem várias, né, cara? Assim, 20 anos de operacional. 20, mais de 20, né? Tem uma enciclopédia aí. Mais de 20, assim. Mais de 1 milhão de capítulos nesse livro aí. Nossa, assim, se você for contar, assim... mas tem uma que foi com o Sargento Xavierzinho, que também já foi pra reserva agora, também, né? Lembro dele. Xavierzinho que foi para reserva. Tinha um cara que dava um trabalho quando inaugurou a Vila Fagundes. Vou contar 2 casos aqui. Quando inaugurou a Vila Fagundes. E esse cara, é um tal de menor. Cara, o cara dava um trabalho. A gente prendia, o cara soltava. O cara era matador mesmo e tal. E aí, quando foi um dia, a gente entrava. E na época, a Vila Fagundes não tinha iluminação. As ruas eram todas de terra. Quando começou a Vila Fagundes, que a Vila Fagundes foi um loteamento que um ex-prefeito saiu dando lote para as pessoas que ganharam venderam o lote a preço de banana, teve invasão e tal, e virou aquela né, hoje não, hoje a realidade da Vila Fagundes é diferente, mas na época que foi criada, era problemático. Problemático. E aí tava eu e Xavier,
E aí esse de menor, ele tinha feito um assalto, ele começou, a gente deparou com ele começou a correr e tal, e ele correndo, e a gente entrando nas casas em construção, tinha muita casinha, barraco em sim. construção e tal. E aí Xavier foi para um lado, eu entrei para o outro, cara. Aí eu entrei, aí eu fui andando com a arma na mão, olhando para um lado e para o outro. Aí tinha a parede do banheiro. E a parede do banheiro, você já viu quando tem a porta, não tem essa beiradinha aqui assim, Sim, né? sei, A porta sim. abriu, isso aqui, tipo, esconde, né? Aham. É uma beiradinha que tinha aqui. Aí eu entrei, cara, assim, na hora que eu entrei, eu arrepiei, cara. Eu já voltei para trás. Aí eu falei assim, cara, esse cara tá aqui. Mas eu não tinha visto ele. Você só sentiu. É o tirocínio. Aí eu já falei assim, cara, esse cara tá aqui. Aí eu vim fatiando. Na hora que eu vi, o cara tava deitado. E ele tava armado. E eu tava sozinha, era eu e ele. E dormindo? Nada, ele tava em pé, tava escondido, porque ele tava correndo da gente. Aí o que ele fez? Ele ficou em pé ele era de menor. Ele era magrinho, cara. Ele conseguiu esconder num pedacinho. Ele tava só no filete da porta. Só no filete, cara. Aí na hora que eu fui, na hora que eu dei aquela arrepiada assim, eu falei assim, eu ia entrar no banheiro, sabe? Se eu tivesse entrado, ele ia me pegar de costas. Aí na hora que eu fiz assim para entrar, eu falei assim, opa, eu senti aquela coisa assim, eu falei assim, não, peraí. Eu voltei, comecei a fatiar, na hora que eu fatiei, ele tava assim já. Durinho lá. E com a arma na mão, velho. Aí eu já deita, tal, já com a arma engatilhada, ele deitou. Eu já pisei nele, Xavier, vem cá. Então, e com a peça na mão. Aí já na hora que ele deitou, ele já largou ela, né? Uhum. E aí o Xavier veio e a gente prendeu ele, entendeu? Assim, e essa foi uma história, uma ocorrência que marcou pelo assim, porque foi um tirocínio mesmo, cara. Você tá doido aí. Foi assim, aquela coisa que se eu tivesse entrado... Nossa senhora. Ah, tá querendo lembrar de alguma que a gente participou. Pode mandar, Devani. A do Quibu também, né? A do Quibu também foi top também. Pode mandar bala. Del, você tem que me lembrar da Quibu, eu não lembro direito, não. Del, você tá aqui com a gente, cara. Vem cá, participa aqui, pô. Aqui. Aí o que acontece? Mas a do Quibu também a gente conseguiu prender o pessoal, eu lembro. Outra também que foi que me marcou também, eu vou contar uma que estava com o Devani também. A gente pegando serviço de manhã cedo. Aí tinha tido um assalto numa residência lá no Recanto da Lagoa. 5 assaltantes, eles pularam um muro, renderam uma festa com 30 pessoas, armados e limparam todo mundo. Que isso? Aí a gente chegando, nessa época o Lopes, que tinha sido meu patrulheiro, ele estava armando. Aí nós chegamos para pegar serviço, eu tô lá pegando colete, armando. Aí eu tô vendo o Lopes no telefone. Não, aqui, se tá dando um GPS aí, e o pessoal tinha comentado do assalto com a gente. Se tá dando o GPS aí, Santa Luzia, você tem que ligar para a polícia aí de Santa Luzia. Aí eu falei, o que é isso aí, Lopes? Não, uma ocorrência que teve de noite e tal, os caras assaltaram. Aí a mulher falou que o celular tem GPS lá, o GPS do celular tá rastreador, tá dando lá em Santa Luzia. Eu falei, não, peraí, me dá esse telefone aqui. Oi, tudo bem? Aí uma senhora, não, Sabrina, que bom que você atendeu e tal. É porque eu falei assim, a senhora, posso ir na sua casa agora? Pode. Aí tinha o Borrachinha, que é o Cabo Romney. Sim. Borrachinha também, que o apelido foi eu que dei. Aí o Borrachinha tava de maré pré, eu falei assim, o Borrachinha, vão lá comigo, porque qualquer coisa, você vai ficar lá e eu vou lá para Santa Luzia, você fica monitorando aqui. Aí Borrachinha, não, vamos. Borrachinha é doido, né? Operacional até, gosta. Aí eu fui lá com o Del, aí na hora que a gente chegou, tava dando o sinalzinho do GPS. E aí, na hora que eu tava dando o sinalzinho do GPS, eu falei assim, eu vou ligar pro CPU, pedir autorização para deslocar para Santa Luzia. Para entrar na área do 35. Aí pedi lá, aí falei assim, liguei pro CPU, o CPU já sabia como é que eu era. Falei, não, sabe, pode ir embora, vai embora. Eu falei, Del, vamos para lá. Aí fiz contato na época com a CPU, com a tenente que tava lá de CPU. E na hora que eu cheguei, eu mostrei para ela o GPS, ela fez um contato com o da guarnição, o cara falou, não, onde é que é isso aqui? Vamos lá e tal. Cara, e a gente lá, primeiramente, na hora que a gente chegou lá, tinha um buraco no muro, na hora que enfia a mão no buraco do muro, uma sacola com todos os telefones, com tudo do roubo. Aí fomos lá conversar com o caseiro realmente não tinha nada. Tipo, falou assim, não, eu nem sabia que estava aí e tal. Você viu que era uma pessoa idônea. Uhum. E voltei para a rua.
Nisso que eu tô na rua, cara, veio um cara de moto passando devagarzinho, aí o cara fez que acelerar, cara. Eu já meti a draga Sacou nele, que era ele. para, os meninos também, para. O cara parou. Não, e tal. Aí o polícia lá de Santa Luzia falou, não, senhor, isso não tem nada a ver não. O cara falou, não, peraí, filho, tirar uma fotinha dele aqui, vou mandar lá pra Lagoa Santa. Meu polícia tá lá. E o Rony foi localizando. Quando a gente chegou na rua, o Rony tá assim, olha, o sinal tá aí, tem uma caixa d'água. Ele colocou no PPV, tá, tem uma caixa... Foi vendo lá. Street View, né? Street View, Street View. Aí colocou no Street View lá, tá assim, não, tem uma caixa d'água assim, tá? Ele foi orientando do que ele tava vendo lá pra gente ir lá, entendeu? Deu pra gente chegar. Aí ele foi orientando e tal, aí eu abordei o cara, e não, vão liberar. Eu falei, não, vai liberar não, filho. Peraí. Tirocínio, né? Eu falei, vai liberar não. Eu tirei a foto. Na hora que eu tirei, 5 vítimas reconheceram o cara. Aí a gente já foi só trabalhar, né, Del? Aí foi só trabalhar. Conseguimos prender os 5 e recuperamos tudo que tinha sido roubado de todo mundo. Sabe? Essa ocorrência também, assim, foi top, né, Del? Sensacional. O comandante chamou a gente, foi assim. E foi tipo tirocínio mesmo, sabe? Sentiu o cheiro, foi no faro. Entendeu? Filho, eu sei, agora a gente precisa saber, né? Do resto, né? E aí a gente conseguiu, sabe, pegar e prender. Outra ocorrência também, né? Se a gente for contar aqui, Cantel, eu vou ficar a tarde toda. Vamos lá. Outra ocorrência também, a gente largando de serviço. Nessa época eu trabalhava com o cabo Eric. Eric Purificação? Isso, na época ele era meu... Sim. Não, foi ele. Eric Pinto Purificação, acho que é o nome dele. Né? Isso. Mas não sei se era o Érico ou se era o Castro, mas eu acho que era o Castro. O Eric já era até bacharel em Direito, né? Eu não sei se era o Érico ou era o Castro, mas eu acho que era o Eric. Ou era o Castro? Agora eu não lembro quem. Mas era um dos dois. Ou era o Érico ou era o Castro. E aí a gente lavando a viatura. E aí deu um roubo a um caminhão da Dilasa, lá na Lapinha. Aí, na hora que deu no rádio, tá lavando viatura lá, final de turno. Aí eu falei assim, cara, assalto, a mão armada agora e tal. Aí ele falou assim comigo, a senhora quer ir, né? Você quer ir, né? Eu falei assim, o que você acha? Claro. Bora, filho. Vão. Aí todo mundo, não, nós estamos indo aqui, Estrada de Fidalgo, com que, né, Lapinha liga Fidalgo, Estrada de Fidalgo, Lapinha e tal. Eu falei assim, cara, esse cara tá com caminhão, ele não vai pegar uma estrada de asfalto, cara, que vai ficar visível. Não tem isso. Tem lógica. E tinha levado o pessoal de refém, sabe? O motorista com o pessoal. Eu falei assim, cara, esse cara não vai ficar. Aqui, vamos pelaquela estrada velha que pega de terra aqui. Eu falei assim, gente, tá todo mundo indo pra aí? Vamos fazer o seguinte, eu tava indo lavar a viatura, mas eu vou permanecer no turno, viu, CPU? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar a estrada de terra que liga Lapinha lá em Fidalgo, e eu vou por essa estrada, beleza? Dito e feito, cara. Na hora que a gente vai, aquele farolzão do caminhão, o cara tinha parado e tava tentando abrir o cofre. Nossa. Aí já paramos, né? Aí na hora que a gente parou, um cara correu e o motorista, os ajudantes, mão pra cima. Nós paramos, né? Tava com a metralhadora, paramos. Nossa Senhora. Mão pra cima. Aí os caras, não, a gente é coisa e tal, mas aí a gente foi conferir primeiro, lógico, a gente não sabe quem que é quem. E aí entramos lá no meio, quebramos mato e tal. Bom, resultado, conseguimos prender. Pegou todo mundo? Pegamos 2. Os ladrão? Conseguimos prender. E aí, na época, Coronel Cláudio ainda da região, aí a gente pediu helicóptero e tal, sim, né? Pegas e tudo, porque o pessoal entrou no mato e tal, mas conseguimos prender. Recuperamos o caminhão, não levou dinheiro, né? Salvamos o pessoal e tal. E aí, na hora que eu tô pra largar o turno, eu falei assim, olha, comuniquei, né, Coronel Cláudio. Ela me ligou, Sabrina, conseguiu prender aí, né? Parabéns e tal. Tá na mão aqui. Tal, eu vou passar para a viatura do turno que eu estava largando para a Sabrina. Ocorrência complexa, você registra que prendeu, registra isso aí. Aí meu patrulheiro virou, acho que era o Castro, cara, na época, acho que era o Castro. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, tá vendo? A gente ia embora.
Eu falei assim, aqui, depois a gente pede uma folga, esquenta a cabeça, não. Depois administra isso aí. Resultado, 6 horas da manhã no outro dia, eu ainda estava lá na delegacia. Aguardando. Que era aquela questão que a gente tinha lá daquela DPI. Nossa Senhora. Aí, 6 horas da manhã, eu tinha pegado serviço 6 horas da manhã, né, do dia 24 anterior. horas de turno. 24 horas de turno. Isso aqui é vibração. Entendeu? Tá vendo? Isso Mas aqui é vibração. conseguimos. Ô, Del, essa do Kibu eu não lembro no direito dela, não. Qual que é essa? Do celular. Ah, do celular, foi essa aí. Sabrina, você reformou que ano? Eu fui em 2019. 2019, né? Isso. Ô, turma, eu gostaria de ficar muito tempo aqui, porque... Deixa eu te contar, Cantel. Lembrei de uma. Conta Essa foi a que mais marcou minha carreira. E foi a mais bonita. Foi a mais bonita. Conta aí, claro. Essa antes da gente passar para esse lado. Essa, eu estava de serviço no dia no rádio. Dia de instrução. Sargento Alex, você lembra dele? Alexandro, Anastácio Batista, esposa da Cristina. Sei quem é, lembro dele. Aí, Alex na administração, eu no rádio e o pessoal de serviço. Aí, eu tá lá no rádio, atento ao telefone. Assalto na lotérica, centro de Lagoa Santa. Aí, comuniquei no rádio, né? Gente, assalto no momento, 2 caras, parará, peguei os dados todos, tal, assim, assado. E aí, só tinha uma viatura no turno. Aí eu tava fardada, o restante do pessoal tava na instrução. Eu virei pro Alex e falei assim, Alex, vão? Aí ele falou assim, vão. Aí o Alex dirigindo. Isso é legal demais. Aí eu falei assim, vão. Entramos na viatura, cara. E aí eu peguei um menino que tava na instrução, deixei lá no rádio, montamos na viatura e fomos. Aí quando chegou lá no campinho, que eles tinham vazado pro campinho, alguém me ligou, porque como eu tinha muito contato, né? Toda hora chegava um informe. Aí chegou o informe e falou assim, os caras estão dentro da borracharia aqui no campinho. Nossa. Aí eu peguei já a prioridade e tal, os caras estão na borracharia no campinho, pá, e tal. Aí chegou lá, conseguiu pegar um cara dentro. Lá, aí na hora que eu cheguei, a viatura tá mais próxima, já estava abordando o cara lá dentro. Aí uma mulher chegou, falou assim comigo, falou assim, o cara que tá ali no ponto ali, o outro. Que tava com ele no assalto. Aí eu virei e falei assim, na hora que eu saí para poder entrar na viatura, para chegar um pouquinho mais no ponto, o cara pegou o motoboy. Aí eu já pedi prioridade, né? O Pegasus já estava também rodando e tal. E aí, o cara tá na garupa da moto aqui. E a gente começou a perseguir. Ali na Avenida São Sebastião, ali, aquela que vai pra Serra do Cipó, só que sentido centro de novo. Uhum. Aí a gente começou a perseguir, cara. Aí chegou uma hora, o Alex parou a viatura do lado. Essa foi igual cena de filme, Cantel. O Alex parou a viatura do lado do cara. A gente tava sentindo aqui, né? O Alex parou a viatura do lado do cara. Eu pus meio corpo pra fora, pus a arma na cara assim, dele. E o Pegasus veio, cara, do outro lado. Iluminou. E o cara confuso. Não, foi de dia isso, na hora coisa. Senhora. E o Pegasus veio, o cara parou o Pegasus baixinho assim. E com a metralhadora lá do Pegasus virado pra ele, assim, o cara... Que top. E ficou assim, ficou o helicóptero, né? E aí eu aqui com o meio corpo pra fora, o Alex dirigindo, para. O cara veio, o Pegasus também enquadrando, o cara parou, a gente prendeu os dois, que era o assaltante. E você vê, eu tava lá no rádio, eu acho legal essa porque eu tava no rádio, recebi a ocorrência, comuniquei a ocorrência, fui pra rua e prendi os caras. Isso é protagonismo, só. Isso é vibração, isso é doido demais. Eu acho chique demais isso aí. Essa ocorrência também, eu vou falar com você, essa ficou na história. Não, e padrão. Nossa. Essa eu não podia deixar de canto. É sensacional. Sensacional. Isso aí dava até um quadro, né? Já pensou o Pegasus assim? Foi muito bacana, porque quando eu lembro, essa até arrepio, cara, porque foi igual cena de filme mesmo, padrão demais. Essa aí não tem como esquecer, não. Sabrina, essa pra encerrar. Não, tá ótimo, senhor. Eu queria ficar aqui umas 3 horas aqui falando de polícia, mas você sabe, não tem jeito. E aí, turma, vocês escutaram aqui essas histórias que são sensacionais de operacionalidade. Sabrina Reforma 2019, e aí nós temos que enaltecer e parabenizar isso que está aqui na minha mão, sabe? Porque nós vivemos tempos difíceis, né? Em termos de política, em termos de pessoas que querem exercer papéis políticos. E Sabrina, vereadora de Lagoa Santa, eu vou só mostrar para vocês aqui do que essa mulher é capaz, do que essa mulher no que essa mulher se propõe a fazer para a comunidade de Lagoa Santa, para os munícipes, em termos de política pública séria, responsável. 2021,
Sabrina mandou para habilitação de leitos de UTI em Lagoa Santa, R$480 mil de emenda parlamentar e R$480 por mês de economia para o município. 480 mil por mês. Por mês de economia para o município, não é o valor da emenda. A gente conseguiu emenda. habilitar. A economia para o município. R$144 mil por mês de economia para o município através de emenda conseguida por ela, intervenção dela, né? Na emenda da parlamentar não, viu, gente? Emenda que ela promoveu intervenção junto a outras Ministério pessoas. da Saúde, no caso, né? Para manutenção de UTI. Exatamente, Ministério da Saúde. Habilitação dos leitos semi-intensivos, R$144 mil por mês de economia para o município. Custeio de ações na estruturação da atenção primária à saúde em Lagoa Santa, R$150 mil de emenda. Isso é emenda, não é economia, é valor nominal. Obra de reforma da Policlínica Regional Leste Lagoa Santa, R$200 mil. Custeio PAB, R$200 mil. Para a saúde, R$150 mil, saúde de Lagoa Santa. Kit conforto. Kit conforto composto por refrigerador, micro-ondas, fogão, TV e computador pro quartel, para a 8ª Companhia Independente de Lagoa Santa. Aproximadamente R$10 mil. Para a saúde aqui, condensando, através de intervenção dela, em emenda conseguida por ela, através de intervenção dela. Vou fazer uma conta rápida aqui, está dando quase R$1,5 milhão para a saúde de Lagoa Santa. Viatura, R$220 mil. Base comunitária móvel completa, R$320 mil. Custeio do piso de atenção básica do município, Ministério da Saúde, R$250 mil. Máquina retroescavadeira, R$700 mil. 2021, 2022. Incremento temporário ao custeio de serviços de atenção básica. Conseguiu uma emenda através do deputado federal, R$500 mil. Aquisição de barracas para a feira de artesanato do bairro Vila Maria, aquisição de material esportivo, R$50 mil. Aquisição de viatura, van, equipamentos e armamentos, R$400 mil de emenda. Para o 4º pelotão de policiamento de meio ambiente de Lagoa Santa, kit conforto, refrigerador, TV, fogão, micro-ondas. Para o presídio, ar-condicionado, geladeira, micro-ondas e bebedouro. Por que eu faço questão, turma? E aqui nós temos aqui, para executar, né, que já foi conseguido por ela, quase 2 milhões, R$1.800.000 para a construção da sede da 8ª Companhia de Polícia, 8ª Companhia Independente de Polícia de Lagoa Santa. Para a saúde, R$800 mil, construção de maternidade, R$500 mil. E também para a saúde, intervenção dela, emenda parlamentar, R$200 mil. Por que eu faço questão de ressaltar? E aqui tem um prospecto do mandato dela que é sensacional. E é papo de polícia, não é papo de política eleitoreira, mas é papo de política pública desempenhada por gente que veio da fileira, da corporação. E eu faço questão de ressaltar isso e parabenizar, Sabrina, por quê? Ser policial e, através disso, pegar toda a sua bagagem e colocar em prol de uma sociedade que você já defendeu ao longo de quase 30 anos, eu não sei se você tirou os 30 de efetivo. Ou 27. 27. E ainda, depois de se prestar a ser uma pessoa que se doou durante quase 30 anos, ainda se manter na vida pública, se lançando aqui como uma pessoa que tem responsabilidade para com as pessoas e para com a sociedade, isso parte de um pressuposto de altruísmo fora do comum e que precisa ser enaltecido. Tá? E eu estou aproveitando o ensejo para fazer essa menção, esses números, para te parabenizar, não só pela policial e pela precursora de operacionalidade, pela praça que você sempre foi, mas pela vereadora que você tem sido e pela política pública séria que você tem implementado através do seu mandato. Viu? E, infelizmente, nós precisamos agora partir para as nossas considerações finais. O tempo urge, a sapucaia falamos demais, longa. né? Como é o papo de polícia, é isso, não tem jeito. E a gente vai falando e não vê tempo, e não vê nada. Sabrina, muito obrigado mais uma vez. Eu vou te agradecer mais uma vez ao final, mas eu gostaria que você fizesse as considerações finais agora para nós. Na realidade, né, agradecer você novamente por ter essa oportunidade. Você falou a questão do mandato, hoje a gente está como vereadora, né? O pessoal fala assim, como é que você quer que te chama? Vereador e tal? Eu falo assim, Sargento Sabrina. Porque sargento eu vou ser pro resto da minha vida. Exatamente. Né? Vereador eu estou durante 4 anos, né? Sargento, esse título ninguém me tira, só na hora que eu morrer. Ninguém não né? morrer, porque vai cair o legado. Não tem jeito. Então, assim, eu gosto que me chama de Sargento Sabrina, né? Faço questão. Eu honro a nossa classe, sabe? Eu vim da Polícia Militar. Eu
trabalho muito para... Na realidade, eu tenho procurado não só fazer para a segurança pública, não só para a Polícia Militar, mas trabalhando em prol da segurança pública. Você falou aí emendas aí, Polícia Penal, né, que a gente trabalha. Presídio. Polícia Civil também, a gente tem uma parceria boa lá também, a gente também procura ajudar. Tem emenda dessa aí que vai vir aí, que está destinada para a Polícia Civil também. E eu sou uma representante das forças de segurança pública. Eu acho que isso tem que deixar bem claro isso, sabe? Mas eu também não posso esquecer da sociedade, que foi também, porque, infelizmente, a gente viu agora nas eleições, né? A gente polariza demais aos nossos candidatos, né? E no meu não foi diferente. Quando eu fui candidato, foram 3 policiais. Então, se a sociedade não te apoiar também, você também não é eleito. Então, eu tenho a gratidão que eu tenho também pela sociedade de Lagoa Santa, pela população de Lagoa Santa, que confiou e acreditou em mim, né? Sim, sim. Então, eu procuro hoje honrar, sabe, imensamente o que a minha instituição, né? Tudo que eu faço, eu penso muito, eu tenho um bom relacionamento na minha instituição, né, na Polícia Militar. E eu procuro fazer tudo que eu posso para ajudar a instituição. Eu trabalhei, por exemplo, numa lei que a gente fez lá, que a Câmara devolve, porque a Câmara não pode fazer um repasse direto, de R$4.000 para a Polícia Militar, para a companhia, para a 8ª Companhia, e R$2.000 para a Polícia Civil. Sensacional. R$6.000 para poder ajudar na manutenção de viatura, embora o Executivo tenha ficado perreando para poder fazer a execução realmente da lei. Sim. Mas a gente fez a lei pensando, esse ano a gente está entrando com a lei, e eu estou ampliando isso para a Polícia do Meio Ambiente, para a Polícia Penal e para o Corpo de Bombeiros. Entendeu? Para a gente poder ajudar eles também, repasse. Então, assim, e pretendo, né? Quando foi a pergunta que você fez, né? Onde é que a Sabrina pretende chegar, né? Que foi verdade. né? Então, minhas considerações finais falando que eu pretendo continuar a ser essa representante, né? No âmbito municipal lá, né? Tentando ajudar sempre os nossos irmãos de fados, mas também atuando lá na área, em outras áreas, né? Que eu acho que a sociedade precisa, que é a área de turismo, que eu trabalho muito, a área de esporte, sabe? Hoje eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara. Maravilha. Então, maravilha. Assim, né, que fazendo valer, né, os nossos direitos lá e tendo representatividade, porque geralmente eles colocam uma pessoa na Comissão de Segurança Pública que não sabe nada, que não sabe nada, né? É. Então, quando você faz uma diferença muito grande. Tamanha, gigante. E me colocar à disposição, né, Cantel? De todo mundo que sempre precisar, de quem estiver vendo, de você, que é meu amigo, né, de tantos anos. Sempre muito solícita, sempre muito aberta. Sim, não tem como dar errado, não. Não tinha como dar errado, não. Não tinha como, não. Obrigada. Sabrina, eu quem agradeço imensamente, mais uma vez, por ter aceitado o meu convite, pela disponibilidade de estar aqui conosco, participando dessa edição do Papo de Polícia, sendo a precursora do primeiro episódio, né, do ciclo de Praças PFEM. Muito obrigado. Eu quero te parabenizar pela história maravilhosa, não só enquanto policial militar, mas enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto representante de uma coletividade, enquanto representante de diversos segmentos da sociedade de Lagoa Santa, que não é só a segurança pública. Eu vi aqui nos números e vi aqui nos prospectos que você, de fato, exerce política pública abrangente. E isso é importante demais, por quê? Em que pese você vir de um segmento específico, demonstra que você tem o quê? Amplitude de ações e multidisciplinaridade no seu mandato. Isso é importante demais, porque o pluralismo político implementado por pessoas como você é que, de fato, vão fazer a nossa sociedade melhor a cada dia. Então, só tenho que te parabenizar, enaltecer e honrar o seu trabalho. Onde quer que eu vá, eu levo o seu nome. Obrigada. E aqui você tem um amigo, um fiel escudeiro, um cão de guarda para o que precisar. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? E eu sei disso, porque na minha campanha você esteve lá do meu lado. Sempre. Pode contar comigo sempre. Ô, turma, esse foi o Papo de Polícia com o Sargento Sabrina, nossa lenda da operacionalidade da 3ª RPM, nossa vereadora de Lagoa Santa e que tem uma história, uma trajetória maravilhosa nas fileiras da gloriosa milícia de Tiradentes, da Polícia Militar de Minas Gerais. Enfim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Cantelmo Advogados no YouTube. Ou, se não tem condições de assistir o vídeo, assista ou escute no Spotify, mas não se esqueça, se inscreva no canal Cantelmo Advogados, curta, comente, compartilhe, enfim, vamos difundir o Papo de Polícia para a turma toda, porque daqui só sai resenha de operacionalidade e muita coisa boa. Muito obrigado e até o próximo, turma!